Fala galera, tudo certo? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Review na Gringa. Eu sou o Matheus Lorenzoni. E eu sou a Evelyn. Estamos aqui para te dar as melhores dicas da Europa e hoje nós vamos falar sobre imigração. São 5 pontinhos que a gente vai estar detalhando para vocês um pouquinho mais de como que você passa na imigração e você fica tranquilo, relaxado que vai dar tudo certo. Mas hoje nós estamos aonde, Evelyn? A gente está numa estação de trem europeia que a gente achou aqui pertinho da nossa casa. A gente está aqui já há mais ou menos uns 45 dias, né? Isso. E a gente só achou essa estação aqui hoje, e é muito pertinho, 5 minutos andando. Mas a gente ficou super feliz porque a gente viu que dá pra pegar trem pra ir 20 minutos pra uma cidade próxima aqui. A estação é bem típicazinha, diferente dessas estações que a gente vê no Brasil, que parece mais metrô e tal. Na cidade que a gente morava, que era interior de São Paulo, o trem era só de carga, nem tinha estação pra pessoas. E esse trem aqui transporta pessoas e a gente tá doido pra viajar nele. Gente, então a gente quer viajar aqui, então já vou agilizar o vídeo pra depois, quem sabe, fazer um próximo vídeo pra vocês, um daily vlog e tal. Mas hoje, sobre imigração, são 5 passos, beleza? Bora lá. O primeiro, você precisa ter o passaporte válido. Por que você precisa ter o passaporte válido, Evelyn? Porque eles vão conferir lá e ver se o vencimento desse passaporte tem de pelo menos 6 meses após o seu período de estadia. Então, vamos supor, se você vai viajar hoje, vai ficar um mês, sua passagem de volta é para daqui a um mês, você tem que ter o vencimento do seu passaporte para pelo menos que ele vença daqui a 7 meses, que é esse um mês mais 6 meses. Então, no mínimo, seu passaporte tem que ter 6 meses longe da data de vencimento. Deu para entender? Então, no caso aqui em Portugal, que você não precisa de visto, você precisa ter apenas o seu passaporte válido. No caso, se você for viajar para outros países, precisa de visto, ou até mesmo para o Mercosul, você só levando seu RG já dá. Mas aqui, para você entrar na Europa, você precisa ter o passaporte válido. A segunda coisa que eles vão te pedir é a passagem de ida e a passagem de volta. Não tem como você comprar só a passagem de ida e chegar aqui, enfim, tá tudo certo. Você precisa ter a passagem de volta também. Então, a primeira coisa que eles pedem, né, é o passaporte, daí você já coloca a passagem, a gente coloca a passagem no meio, ali onde está a nossa foto, e entrega para o cônsul. Normalmente é assim. Daí a primeira coisa que ele vai te pedir, que é a terceira que a gente vai estar falando para vocês, é a hospedagem. Vocês precisam ter a hospedagem. Para levar tudo isso de documento, a gente compra uma pastinha transparente. A gente tem várias, mas a gente normalmente gosta de comprar pasta porque ela quebra, trinca e tal, fica feia. A gente compra uma pastinha transparente, deixa todos os documentos ali, tá? E de preferência, uma pasta para cada um. Uma pasta para mim com os meus documentos e uma pasta para ele com os documentos dele. Então, quando você fizer a reserva do hotel ou foi pedir para o seu amigo e tal, alguma coisa assim, já separa, já imprime tudo, o endereço da casa que você vai ficar, Airbnb, qualquer coisa, você tem que levar impresso. A gente prefere levar impresso. E se for ficar na casa de um amigo ou de um conhecido, precisa ter uma carta convite, porque daí você não tem como comprovar a estadia, o período que você vai ficar na casa dele. Então, essa pessoa escreve uma carta convite oficial lá do lugar onde ela tá, do país que ela mora, e te envia, e você tem que ter essa carta impressa para apresentar para o cônsul. Se você for ficar num hotel ou num Airbnb, só a reserva já serve como comprovante. A quarta coisa que você precisa ter é o seu seguro viagem. O seguro viagem ele é obrigatório para cada pessoa, para cada indivíduo. Então, se são 10 pessoas viajando, precisa ter 10 seguros viagem. Tem cartões de crédito que cobrem isso e tem seguros viagens gratuitos como o PB4, que cobre Portugal, Itália e alguns outros países. E se você não tem um cartão de crédito que te dê seguro viagem ou o PB4 não abrange o país que você vai, você pode contratar o seguro viagem. Tem várias empresas, só para você pesquisar no Google que você acha. E a quinta coisa que eles vão te pedir é o extrato bancário com 40 euros por dia. No caso, se você vier para Portugal, eles vão pedir 40 euros por dia. Se você for ficar 10 dias, então você tem que ter na sua conta 400 euros. Se você está entrando como turista, você está vindo turistar. Eles entendem que você está vindo gastar dinheiro. Então você precisa ter isso, além do seu hotel reservado, além de todas as coisas. Não tem como você falar, esse é o dinheiro para eu pagar o hotel. Não, não é isso. Eles querem o dinheiro que você veio para turistar. Normalmente, igual eu falei para vocês, a gente imprime em inglês também, a gente solicita lá no banco, a gente imprime em inglês todo esse extrato bancário. E tem um porém, você vai colocar o 40 euros por dia de acordo com sua passagem de ida e de volta. Então vamos supor, você comprou passagem aí para ficar 10 dias, né? Sua volta é daqui a 10 dias, mas você tá vindo para morar, para ficar mais tempo. Você não precisa comprovar todo esse tempo que você vai ficar, porque para ele você vai ficar só 10 dias. Então, faz as contas aí, como ele falou. 40 euros por dia, 400 euros. Recapitulando, são 5 coisas que você precisa ter. É o passaporte, a passagem de ida e volta, o que mais mesmo? É o hotel, é que a gente não tem anotado aqui, gente. O seguro viagem e o dinheiro, beleza? Tá escrito aí na tela, são esses 5 passos que você precisa ter. Agora a gente vai falar como que foi a nossa imigração para chegar aqui em Portugal. Como é que foi, Evelyn? A nossa experiência. Bom, a gente primeiro, para começar, a gente estava um pouco apreensivo porque eu tenho diabetes e eu precisava transportar medicamento e
E isso já é uma informação bônus que a gente vai dar no final. Mas a gente estava com medo de dar alguma coisa errada, deles questionarem por que aquele medicamento e tudo mais. Mas já adianto, dou um spoiler aqui, que deu tudo certo. Primeira coisa que aconteceu foi a gente entrar lá na filinha, conversar com o policial, né, o cônsul, o agente que fica ali. Ele falou em inglês com a gente, porque a gente passou pela Holanda, nossa imigração foi na Holanda, não foi em Portugal. Porque a gente fez uma escala na Holanda, nosso voo parou durante 20 horas na Holanda. Então a nossa imigração foi por lá. Ele falou em inglês com a gente, perguntou por que a gente estava indo para o nosso destino, que era Portugal. Eu falei que era a turismo, a passeio. E ele perguntou por que a gente ia descer na Holanda. Aí eu falei, porque o nosso voo, nossa escala, né, é muito longa. Então a gente quer passear um pouco, conhecer o país, até a hora do nosso próximo voo, que é só amanhã. Na época era no dia seguinte, né? Aí ele, ok, foi tudo bem. E aí ele perguntou também se a gente ia, no começo, né? Se a gente ia a turismo ou a trabalho. Porque eu tentei falar que eu ia fazer intercâmbio. Porque a gente veio para Portugal para esperar a data do intercâmbio, que vai ser na Irlanda. Mas aí eu não sabia falar a palavra intercâmbio em inglês. Foi uma falha minha. Eu não pesquisei no dicionário antes de viajar. Aí eu falei com ele, em inglês, eu vou fazer Aí eu parei, intercâmbio em português. Aí ele ficou olhando pra minha cara assim. Aí ele falou, é turismo ou trabalho? Aí eu, turismo. Aí ele, ok. Até que o agente foi bem simpático. Não sei de outros casos, se as pessoas são mais rudes, né? Ou mais tranquilas, Isso, mas com a gente foi bem tranquilo. Foi super simpático. Aí ele falou, então bem-vindos à Holanda, bom passeio. E a gente passou, beleza. Aí depois disso tem a parte da esteira, né? Pra fazer raio-x na nossa bagagem de mão. Porque aí eu tava com a minha bolsa de remédios na minha mão, porque ela era uma bagagem extra, que inclusive se você carrega medicamentos, você tem que olhar de acordo com a companhia aérea que você vai usar. Isso. A companhia que a gente usou, que era a KLM, deixava eu usar a minha bagagem de medicamento como uma bagagem extra gratuita. Então, além da nossa bagagem de mão, eu ainda pude levar uma extra com os medicamentos. Aí eu aproveitei, tuchei, botei tudo lá, né? Porque já que era uma bagagem extra, para não pesar na minha bagagem de mão. Fica a dica aí. E aí chegou na esteira, no raio-x, e a gente ficou aquela hora, né? Nossa, eles vão fazer raio-x, tem agulha, tem insulina, tem um monte de coisa. A gente ficou meio apreensivo ali na hora. Mas foi tudo bem, os agentes todos passando pela esteira e tal. Aí quando passou a minha bolsa de remédio no raio-x, ela é como se fosse assim, a esteira, no final dela, algumas bagagens vão para um lado e algumas vão para o outro. Lá em Amsterdã é assim? Lá em Amsterdã foi assim, na Holanda. E quando vai para esse lado, é porque tem alguma coisa que tem que conversar com a dona dessa bagagem. Se foi para esse lado, já vai para o final e a pessoa pega e vai embora. A minha de medicamento foi para o outro lado. Eu já falei, ei, caramba, já comecei a pegar minha pastinha de documentos para pegar minha receita em inglês que estava ali na minha mão. E aí, o senhorzinho que me atendeu, ele falou, o que tem dentro dessa bolsa? Aí eu falei, é medicamento, porque eu sou diabética. Tem insulina, tem agulhas, tem gelo. Aí ele falou, tá, tudo bem. Então, ele nem abriu, nem pediu pra ver dentro, não pediu receita. Eu peguei a pasta assim, ele viu que eu peguei a pasta, ele falou, não precisa. E, então, ele já imaginou que era a minha receita ali, né? E falou, tá tudo bem, tal. Passou de novo numa outra esteira ali, no raio-x. E seguiu. Falou, pronto, pode pegar a sua bagagem. A gente pegou a bagagem, fomos ainda procurar o centro de atendimento médico, né? Atendimento médico ali para deixar a minha insulina guardada na geladeira enquanto a gente passeava, porque eram 20 horas, o gelo da bolsa não ia aguentar isso. E deu tudo certo, a gente deixou minha insulina, meus gelinhos lá, tudo guardadinho. Passeamos na Holanda, em Amsterdã, né? Quando a gente voltou, pegamos lá também, super seguro, estava tudo certinho, colocamos na bolsa térmica e pegamos o voo para Portugal. Nosso próximo voo. Isso. Daí depois que a gente pegou esse voo para Portugal, foi um voo muito rápido, deu 2 horas mais ou menos. E nisso que a gente chegou em Portugal, eu estava meio apreensivo porque a gente ia ficar 45 dias. Por mais que tá tudo certo, eu fico mais apreensiva, a Evelyn fica mais tranquila, mas isso é normal do casal, tá, gente? Sempre tem um que fica mais nervoso, né? Exato. Daí, tipo assim, foi tranquilo porque a gente desceu, a gente foi pegar as malas na esteira. Nisso que a gente saiu, não tinha nada. Parecia uma rodoviária, exatamente tipo uma rodoviária. Não tinha nada, não tinha cônsul, nada. Não tinha raio-x, não tinha imigração. No dia que a gente chegou, não tava tendo imigração, não tava tendo nada. Daí a gente foi e daí tava umas pessoas esperando a gente ali do lado de fora, até foi, como assim? Já saímos? Já saímos, já estamos aqui dentro. Mas depois que foi explicado pra gente que é o primeiro país que a gente aterriza, que daí tem o cônsul realmente, daí você passa por uma vistoria, daí você entra no espaço Schengen. Vai estar o link aqui embaixo.
explicando um pouquinho mais sobre o espaço Schengen. Então, só para entender, esse espaço Schengen é um conjunto de países que, se você entrar em um deles, você já pode entrar em todos os outros. Então, É como se fosse o Mercosul, o acordo do Mercosul que tem ali no Brasil. E aí, o primeiro país que você entra, ele já faz a sua imigração, que é essa entrevista que a gente falou que fez. Depois dele, você não passa em nenhuma outra. Por isso que a gente ficou assim, chegamos em Portugal e ninguém vai perguntar nada pra gente. Exato. Porque a gente já tinha feito esse trajeto ali na Holanda. Se a gente tivesse pegou um voo direto para Portugal, esse processo teria sido feito em Portugal. Entendeu? Então é isso, gente. Se você quer ver um pouquinho mais do nosso planejamento, como foi o nosso planejamento para chegar até aqui em Portugal, vai ter um link no card aqui, basta você clicar que você já vai para esse vídeo. Segue a gente no Instagram, que a gente tá postando vários stories lá, uns reels legaisinhos. Um pouquinho mais do nosso dia, o nosso daily vlog, vamos dizer assim. E TikTok também, que a gente tá super modernoso. Então é isso, gente. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Valeu, falou É e nóis. fomos!